João capítulo 20, versículos 11. João capítulo 20, versículos 11 a 18, é um dos lugares na Bíblia que conta essa história das mulheres indo lá bem cedinho. E aqui nesse versículo que nós vamos ler, nesse parágrafo que nós vamos ler, fala especificamente da Maria Madalena, que se destacou ali entre as mulheres que foram ver Jesus. Ela inclusive foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, foi a Maria Madalena. Jesus deu essa honra a uma mulher, e uma mulher que provavelmente não era bem vista na sociedade, ela era provavelmente desprezada. Em outro lugar fala que Jesus expulsou da Maria Madalena 7 demônios. Então imagina, uma pessoa com um demônio no corpo é terrível, imagina com 7 demônios. Então ela não tem muitos detalhes sobre a vida dela. Dizem que ela era uma prostituta ou ela era uma adúltera, não sabemos se era realmente isso, né? Mas o fato é que ela não era uma pessoa bem vista na sociedade, e Jesus então deu essa honra a ela, pelo fato dela crer em Jesus. Jesus expulsou os demônios dela e ela ficou servindo a Jesus e seguindo a Jesus. Então por isso ela recebeu essa honra. Vamos ler então João capítulo 20, do 11 ao 18. Vamos ficar de pé? Maria Madalena, aqui nesse parágrafo que nós lemos de João capítulo 20, do 11 ao 18, ela passa rapidamente por 3 fases. A gente pode dizer que ela passa por 3 fases aqui de coração, de sentimento, de posicionamento. Essas fases acontecem rapidamente, tudo aconteceu rapidamente ali naquele dia. Acordou de um jeito, né, achando que ia ser uma coisa, e era completamente diferente. Isso não foi só para as mulheres, mas foi também para os discípulos, para os 12 apóstolos, os 11, né, porque para Judas ele já tinha se perdido, e para tanto os apóstolos quanto os demais discípulos. Foi um dia bem diferente. E aqui nesse pequeno trecho que nós lemos, nós podemos ver que nessas 3 fases pelas quais a Maria Madalena passou, muitas vezes nós também podemos estar passando por fases assim em nossas vidas. Essas fases podem acontecer durante um dia só, ou podem acontecer durante meses ou anos, e a gente pode estar se identificando talvez com uma dessas fases. A primeira fase que nós vemos aqui, que a Maria Madalena passou, é a fase da desatenção. Ela estava desatenta, estava distraída com outras coisas. É claro que ela estava pensando que Jesus tinha morrido. É claro, né? Jesus morreu. Ela foi lá junto com as outras mulheres, para embalsamar, para colocar aqueles perfumes, para tratar o corpo de Jesus. E a gente não sabe o que aconteceu com as outras mulheres, mas em um determinado momento ela ficou ali sozinha. Bom, a gente sabe sim, as outras mulheres, quando elas chegaram lá, elas viram que o túmulo estava aberto, né, que a pedra tinha sido removida, e viram os anjos ali, viram, né, todas aquelas coisas. Então as outras mulheres foram correndo para falar para os demais apóstolos. E a Maria, ela ficou lá sozinha. Ela ainda estava com aquele sentimento de que ela queria ver o corpo de Jesus, ela queria tratar do corpo de Jesus, porque ela o amava muito.
E então ela ficou ali sozinha chorando, e nesse momento em que ela ficou ali sozinha chorando, ela ficou distraída com esses seus sentimentos, ela ficou desatenta com esses seus sentimentos de que, olha só que lamentável, nós viemos aqui para tratar o corpo do Senhor, para colocar perfumes, para fazer o nosso trabalho, porque não deu tempo 3 dias antes, né, que foi na sexta-feira, e olha só que coisa lamentável, né? Nós chegamos aqui, o túmulo foi violado, né? Porque para elas o túmulo tinha sido violado, porque às vezes acontece isso, né? Das pessoas violarem o túmulo dos outros para tirar riquezas, né? Tirar anéis de ouro, né? Que muitas vezes as pessoas são sepultadas assim, né? E até outras coisas. A gente já viu casos aqui na região de pessoas, né, violando túmulos, e isso é muito triste, né? Imagina você chegar no túmulo lá do seu ente querido e você vai lá para colocar flores, para lavar ali, para deixar tudo limpinho, né? Para ficar com boa aparência, e você chega lá, o túmulo está aberto, está violado, e o corpo não está mais ali, né? Ou se faz muito tempo os ossos já não estão mais ali. É uma coisa triste, e assim é que Maria estava então se sentindo, Maria Madalena, porque ela não tinha atentado ainda que Jesus tinha ressuscitado, e é por isso que o túmulo estava vazio. Então ela ficou ali chorando, ela estava desatenta. Muitas vezes nós ficamos assim também. Nós vemos, por exemplo, a gente tem algumas histórias na Bíblia que mostram pessoas assim. No caso, por exemplo, de Balaão, vocês lembram da história do Balaão? O Balaão, ele estava distraído também na sua própria vida. Ele era um profeta do Altíssimo, ele se gabava que ele só falava aquilo que o Senhor dizia, e de fato ele acabou fazendo isso mesmo, né? Essa era a função dele. É claro, ele era um profeta, e um profeta ele tem que falar somente aquilo que Deus manda falar. Ele foi chamado por Balaque, o rei Balaque de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel, e o Balaque ofereceu para ele uma grande fortuna, uma grande riqueza, e era tentador, era uma proposta que era difícil recusar. Só que o Balaão, então ele ficou entre os dois pensamentos ali. Ele queria continuar servindo o Senhor, mas ele queria também as riquezas que o Balaque estava oferecendo. E ele então falou: eu vou consultar o Senhor. Consultou, e a primeira resposta foi não. Deus disse: não, você não vai, não é para amaldiçoar Israel é um povo abençoado. Mas o Balaque insistiu, eles insistiram para que o Balaão fosse, né? E o Balaão então, ele resolveu orar novamente, falar: Deus, não tem como dar um jeitinho aí, né? É muito dinheiro, né, que está rolando aí, né? Não é desse jeito que ele falou com Deus, né? Eu estou inventando aqui, mas poderia ter sido assim, né? A gente talvez falaria dessa forma: Deus, não tem como, né? Não tem uma solução melhor aí, né? E aí Deus, na segunda vez, Deus falou: então vai, né? Vai com eles, né? Com os mensageiros. E no caminho, vocês sabem, a mula do Balaão, ela tinha uma visão que ele não tinha. A mula do Balaão viu que o Senhor estava se opondo a ele, estava lá com uma espada, o anjo do Senhor estava lá com uma espada e ia matar o Balaão, né, porque o Balaão estava desobedecendo. Na história a gente acha meio estranho, porque fala: Deus manda ele ir, depois Deus fica no caminho, mas essas coisas são assim mesmo. Na Bíblia tem coisas que a gente não entende muito bem, mas às vezes parece que é como se não fosse Deus, na verdade, que estava respondendo, mas era um espírito enganador. E eles, quando a Bíblia fala assim, o Senhor disse, né, às vezes, em alguns momentos a gente pode ver, a gente viu isso na história do
do rei Acabe, por exemplo, né? Quando era para ir para a guerra, que teve uma reunião lá e Deus permitiu que um espírito enganador fosse lá. Então provavelmente era isso, um espírito enganador que falou para o Balaão ir, só que o Senhor estava no caminho com uma espada para matá-lo, né? Então ele estava andando no caminho e a mula dele, sobre a qual ele estava montado, ela viu o anjo do Senhor, ela conseguia ver. Dizem que os animais têm uma percepção a mais que a gente não tem. Cavalos e cachorros, né, e gatos, além deles terem uma audição, um olfato mais apurado, às vezes eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos, espectros, né, que nós não conseguimos captar. Então a mula do Balaão, ela viu o anjo do Senhor e ela ficou parada, não quis ir por esse caminho. E o Balaão ficou batendo nela, batendo, né, até que no final da história, né, para resumir a história, o Balaão conversa com a mula, né? A mula começa a falar com ele. E o Balaão estava tão desatento, tão distraído com a sua raiva, a sua frustração, porque ele queria ir para lá. Olha, está oferecendo uma grande riqueza para mim, eu preciso ir lá, né? E essa mula aí que sempre me serviu, agora né, deu que fica empacada aí, né? E a mula falou com ele, né? Falou, você não está vendo que tinha um anjo ali com uma espada? Se eu passasse lá, eu estava protegendo você, o anjo não ia matar eu, ia matar você, né? E o Balaão ficou lá conversando com ela, nem percebeu que estava conversando com um animal, né? Então ele estava desatento. E muitas vezes nós somos assim também, nós somos como o Balaão, né? Antes fôssemos como a mula do Balaão, né? Seria melhor, né? Ser como a mula, que vê as coisas e que é sensato. Mas o Balaão estava brigando, né, por uma coisa, estava insistindo numa coisa que não era para ele fazer. E muitas vezes nós somos assim. E era o caso da Maria Madalena. Maria Madalena estava chorando ali. Por que ela estava chorando ali? Ela devia estar alegre, Jesus ressuscitou. Jesus já estava vivo, mas ela nem percebeu que os anjos, né? Os anjos falaram com ela, mulher, por que você está chorando? E ela nem percebeu que eram anjos que estavam falando com ela, eram rapazes, né, na forma de homens, mas com vestes brilhantes, né, e conversando com ela, e ela lá se lamentando, enquanto devia estar se alegrando. Então esta é uma das fases pela qual ela passou, é a fase da desatenção. Uma outra fase que ela passou aqui, nós podemos ver, que às vezes também nós estamos nesta fase em nossas vidas, é a fase deixa eu ver aqui que eu esqueci a palavra. É a fase da desatenção, e depois é a fase da imaginação. É esse o nome que eu quis dar, né? Fase da imaginação. É quando nós imaginamos coisas que não são verdade, mas que para nós acaba sendo verdade por causa do nosso pensamento falho. Nós somos falhos, né, em nossos pensamentos. E às vezes nós imaginamos coisas que não são verdadeiras, e esse foi o caso da Maria Madalena. Como que se deu isso? Ela estava lá chorando, né, ali sentada ali numa das pedras que tinha por ali, chorando porque o corpo tinha sido levado, e aí o próprio Senhor Jesus aparece atrás dela, né, e pergunta, mulher, por que choras? A mesma pergunta que os anjos fizeram para ela, né? Ele chega lá e fala, mulher, por que choras? Por que você está chorando? E era o próprio Senhor que estava falando com ela. Ela olha, né? Acho que talvez ela estava sentada ou Jesus estava de pé. Quando ela olha, ela vê talvez só os pés de Jesus ali, né? E ela imagina que era o coveiro, né, que estava ali. E ela falou, Senhor, né, achando que estava falando com o coveiro, né? Senhor, se tu levaste o corpo dele, fala onde que está, que eu vou lá buscar, eu mesmo levo, né? Ela mesma se propôs a carregar o corpo do Senhor e levar. Então ela estava imaginando coisas, ela estava pensando, deduzindo na sua própria inteligência, e a Bíblia fala que
nós não devemos fazer isso. Muitas vezes nós queremos nos estribar, né? Ou como diz lá em Provérbios, nos apoiar em nossos próprios pensamentos, em nossa própria inteligência. Então, na inteligência da Maria Madalena, ela deduziu que era o coveiro, só podia ser o coveiro que estava ali, né? Porque num cemitério, né, 5 horas, 6 horas da manhã, tinha lá um coveiro cuidando, ela achou que estava falando com um coveiro, nem imaginou que estava falando com o próprio Senhor Jesus. Então, às vezes nós fazemos isso também, às vezes nós passamos por fases assim em nossas vidas, em que nós ficamos imaginando as coisas, né? Nós ficamos pensando, por exemplo, que Deus quer que nós façamos determinada coisa, e às vezes é uma coisa boa, mas não é bem assim, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que façamos melhor. Eu posso dar exemplos até de coisas assim como, para ficar mais chocante, vamos dizer assim, né? O nosso próprio ministério, né? Para quem exerce algum tipo de ministério na igreja, o ministério de música, o ministério de pregação, o ministério de evangelização. Às vezes a gente imagina que Deus quer que nós façamos muitas coisas. E se você ler histórias, né, de muitos pastores e missionários, eles vão contar histórias assim, que em determinado momento das suas vidas, eles perceberam que Deus não queria que eles fizessem o que eles estavam fazendo. É que às vezes você caminha, mas Deus quer que você fique parado. Às vezes você fala, mas Deus quer que você fique em silêncio. E às vezes naquele ardor, né, naquele fervor de servir o Senhor, a gente acaba fazendo coisas que não são a obra do Senhor. Tem alguns exemplos recentes, né? O pastor Paulo Júnior, muito famoso, né? Ele teve um problema mais ou menos. Você acordou cedo, né? Ele teve um problema mais ou menos parecido no seu ministério, né? Ele chegou à conclusão, em determinado momento, que ele estava exercendo o seu ministério, e o ministério dele é um ministério excelente. O pastor Paulo Júnior, ele sem saber, sem nos conhecer, né? Ele fez muito bem a nossa igreja, né? Um determinado dia que nós estávamos aqui no culto de oração, começou a entrar jovens por aquela porta ali e não parava mais, né? Nós estávamos reunidos aqui em 6, 7 pessoas, como de costume, e aí de repente entrou lá 20, 30 jovens que vinham de uma outra igreja, que estavam descontentes com a igreja deles, porque lá não estavam pregando a palavra de Deus, estavam só fazendo coisas, obras sociais, sim, fazendo obras sociais, cantando aquelas músicas, né, bem elaboradas, aqueles shows, né, que normalmente acontece nos cultos, e estavam arrecadando muito dinheiro, né, dando ênfase nisso também, para que esse ministério, porque fica caro, não é, para fazer um ministério dessa forma. Mas eles estavam colocando em segundo plano a palavra de Deus, a pregação estava sendo superficial, então eles estavam observando isso nas igrejas e assistindo as pregações do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, que foi bem divulgado aí na internet, ele ficou famoso. Eles começaram a perceber, e o Paulo Júnior sempre falava, procura, né, para todos que estavam assistindo, procura uma igreja bíblica, procura uma igreja bíblica. Ele estava querendo dizer uma igreja que prega a Bíblia, e por acaso a nossa igreja se chama Igreja Bíblica, e nós queremos que seja realmente uma igreja que prega a Bíblia, e por isso nós demos este nome. Então as pessoas passavam aqui na frente, Igreja Bíblica, é nessa igreja que o Paulo Júnior quer que nós venhamos, né? E eles vieram, né? Eles, é claro, eles pesquisaram, né? Não é por causa do nome, eles pesquisaram, olharam e estavam procurando uma igreja, então eles começaram a entrar aqui e ficaram durante algum tempo conosco. Depois eles resolveram ir para outra igreja bíblica, que não se chama Igreja Bíblica, mas que também prega a Bíblia, e alguns estão lá até hoje, outros talvez não, outros voltaram depois, né? Mas o Paulo Júnior teve esse ministério
muito importante, mas chegou um momento no seu ministério em que ele mesmo reconheceu que ele não estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele imaginava que era isso, mas não era. E ele acabou descobrindo de uma forma que não foi muito boa para ele. Ele teve um problema lá com a liderança da igreja, ele teve que sair da igreja, ou pelo menos se afastar do ministério, e ele está, por enquanto, aí cuidando dessa parte. Então, Deus, naquele momento, Paulo Júnior entendeu que naquele momento ele deveria se afastar do ministério e fazer outra coisa, cuidar da sua própria vida, cuidar do seu próprio coração e ver o que estava acontecendo. Então, isso acontece conosco, assim como estava acontecendo com Maria Madalena, que ela estava imaginando coisas, imaginando que era o Senhor, e não, deixa que eu vou, eu mesmo pego o corpo de Jesus. Acho que ela não ia conseguir, né? O corpo de Jesus devia ser pesado. Jesus era um homem musculoso, né? Ele trabalhava com carpintaria, né? E coisas assim, não era leve o corpo de Jesus. Ela imaginou que ela poderia carregar o corpo dele, imaginou que estava falando com um coveiro, e não era nada disso. Então essa é uma fase que estava acontecendo lá, e pode acontecer em nossas vidas também, em algum momento, e eu chamo aqui de fase de imaginação. E a terceira fase, que ela passou ali, é a fase da missão. É a fase que ela realmente compreendeu, né? Ela deixou de ficar desatenta, deixou de ficar imaginando coisas, e ela realmente ouviu. Porque quando Jesus, aqui no texto, quando a gente leu, que Jesus, ele a chama pelo nome, no versículo 18, aliás, 16, né? Depois ela falar com ele, como pensando que ele era o coveiro, Jesus a chama pelo nome, ele fala, Maria. Ela, né, se espanta, fala, como que o coveiro sabe meu nome? Aí ela olhou, né, e viu que era Jesus que estava lá, né, falando com ela. Então ela ficou assim, praticamente sem reação, né? A única reação que ela teve foi se prostrar aos pés de Jesus, né, e adorá-lo. E Jesus disse para ela, olha, não me detenhas, né? Em algum outro, não sei se foi em João, em Lucas ou em Marcos, Jesus fala assim, não me toques, né? Nem toca em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, algumas pessoas acham que Jesus falou isso porque se ela o tocasse, ele ia ficar impuro, né? Porque ela não estava purificada, ele ia ficar impuro. Então, e ele precisava ir até o verdadeiro templo que está no céu, porque vocês sabem que o templo que foi construído na terra por Moisés e por Salomão era de acordo com o modelo que existia no céu, né? Então no céu tem um templo, né? E é parecido com aquele que Moisés, se você quer saber como era, lê Êxodo, né? Levítico, e é chato de ler, mas lá tem toda a descrição de como que era o templo, né? E todas as coisas. Então, mas existe um templo no céu, e Jesus ia levar lá, como um sacerdote agora, ele ia levar o sangue da purificação pelos nossos pecados. Pelos pecados dele não, porque ele não tinha pecados, mas pelos pecados nossos, né? E você sabe, um sacerdote, ele tem que estar purificado para estar na presença de Deus. Então ele disse, eu ainda não subi ao Pai, ele ainda não tinha ido ao Pai, ele precisava ir e apresentar ali o sangue. Qual sangue que ele ia apresentar? Não era sangue de touros, não era sangue de cordeiros, não era sangue de cabritos, era o seu próprio sangue que ele ia apresentar por nós, né, para purificar-nos dos nossos pecados. Então Jesus disse para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, eu ainda tenho uma missão para cumprir, eu ainda preciso terminar essa missão. E você também, Maria Madalena, precisa terminar a sua missão. E ele deu uma missão para ela. Ele disse, vai
e fala lá para os seus irmãos, né, para os discípulos, para os apóstolos que estão reunidos, a portas fechadas, com medo, né, dos judeus. Vai lá e fala para eles que eles devem ir para a Galileia e eu vou me encontrar com eles lá. Enquanto isso eu vou lá terminar a minha missão, eu vou subir ao Pai. E a Maria Madalena então acorda, né? Ela acorda para isso, ela percebe que ela tem uma missão e ela então vai cumprir essa missão. E a missão que foi dada a ela é uma missão bem simples, não é verdade? Era fácil, não era essa missão? Era só ela ir e falar para os discípulos, os apóstolos, os demais apóstolos, que ela viu Jesus, que Jesus tinha ressuscitado e que ela viu Jesus. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Então ela foi lá dar esse testemunho. E falando da fase que pode acontecer em nossas vidas, você pode também estar nessa missão, nessa fase hoje, que é a fase da missão, de falar para as pessoas que Jesus ressuscitou. Inclusive hoje, né, quando a gente vai se cumprimentar, geralmente a gente fala, tudo bem, como é que vai a família, né? Em vez disso a gente fala, ele vive, Jesus vive, Jesus ressuscitou. Então é isso que, e a pessoa responde, amém, ele vive, ele ressuscitou. Então essa é a nossa missão. Mas às vezes não é só com palavras que nós falamos isso, é com o nosso próprio viver. Jesus não disse que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, porque a nossa vida, ela é um livro aberto, pelo menos deveria ser assim. As pessoas devem olhar para nós e nos ver como um livro aberto, como uma mensagem ambulante, uma Bíblia ambulante, né? Podemos dizer assim. Tem uma frase interessante que diz que a Bíblia que muitas pessoas vão ler, a única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa própria vida. Ou seja, você tem essa responsabilidade de na sua vida, na maneira como você vive, na maneira como você lida com as pessoas e ajuda ou não as pessoas, como você se relaciona com as pessoas em todos os lugares onde você está, no trabalho, na escola, em casa, com os vizinhos, né, nos passeios. Em todo momento a gente tem que estar consciente de que nós somos luz do mundo e nós somos sal da terra. Um sal, ele dá sabor, o sal ele conserva, o sal ele não deixa, né, as coisas perecerem, né? Então é isso que nós devemos ser na vida das pessoas, e essa é uma fase que nós deveríamos estar. Se não estamos, deveríamos estar pensando nisso. Então muitas vezes durante o seu dia você pode estar como Maria, né? Desatento, ou pode estar imaginando coisas que Deus quer que você faça, ou que deixe de fazer, e que não é bem assim, ou imaginar que a sua vida é você ir por determinada trilha, e às vezes não é essa que Deus quer, mas deixa Deus dirigir a sua vida. Ou você pode estar na fase da missão, deve estar, né? Se você não está, então deixa de ficar desatento, deixa de ficar imaginando coisas, consulte a Deus, e pergunte constantemente a Deus o que Ele quer que você faça. Às vezes você vai se surpreender, às vezes o que Ele quer que você faça não é o que você está fazendo, embora você ache que está servindo a Deus. Às vezes Ele quer que você faça uma coisa diferente, porque Deus, Ele tem a verdadeira sabedoria. O Paulo fala, por exemplo, de duas mulheres que estavam servindo a Deus, que eram Evódia e Síntique, em Filipenses capítulo 4, especialmente os versículos 2, 6 e 9. Filipenses 4, versículos 2, 6 e 9. Vocês veem que essas mulheres estavam servindo a Deus.
elas eram servas, não sei de que maneira que elas serviam, se elas ensinavam, se elas eram diaconisas, o que elas faziam na igreja, mas elas tinham uma parte importante, mas estava acontecendo alguma coisa entre elas, que Paulo disse, rogou, né, ao presbítero lá de Filipos, para que falassem para essas mulheres, para que elas pensassem concordemente no Senhor. E junto com isso, tem aquele versículo famoso, Filipenses 4:6, eu acho que muitos de vocês sabem de cor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras foram ditas para Evódia e Síntique, duas mulheres que estavam servindo o Senhor, mas elas estavam em desentendimento e por causa de alguma ansiedade. Alguma coisa estava deixando essas mulheres ansiosas. Então, isso serve para os homens também, mas naquele momento foi falado para aquelas mulheres. Então, era o caso de Maria Madalena, ela estava ansiosa, não estava? E a ansiedade estava atrapalhando. A ansiedade fez com que ela ficasse desatenta. A ansiedade fez com que ela ficasse imaginando que ela devia fazer alguma coisa que não era. Ela não precisava ir pegar o corpo de Jesus e colocar perfume, não era isso. O que ela precisava fazer era simplesmente ir e falar que Jesus vive. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, esta também é a nossa missão. Nós somos como Maria Madalena. E nós não vimos o Senhor Jesus pessoalmente como ela viu, né? Não tivemos a chance de abraçá-lo, de tocar nele, pelo menos por enquanto. Mas Jesus falou para o Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Então, se você crê, mesmo sem ter visto, então você também é bem-aventurado, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus. Amém? Amém. Sejamos então todos bem-aventurados, crendo no Senhor Jesus. Amém.